Um outro assunto, uma nova esperança para os profissionais da enfermagem. O Senado aprovou um projeto de lei que permite o remanejamento de recursos da área da saúde por estados e municípios e, com isso, possibilitar o custeio do piso da categoria. Reportagem de Brasília, de Marília Sena. Os senadores aprovaram a matéria com unanimidade. Foram 67 votos favoráveis. O plenário da Casa estava esvaziado. A maioria dos parlamentares votou remotamente. O relator, senador Marcelo Castro, destacou que o projeto tem potencial para destinar 34 bilhões de reais para a área da saúde e 400 milhões para a assistência social. O termo potencial se justifica já que os saldos mantidos nas contas dos fundos de saúde e assistência social dos entes subnacionais em 31 de dezembro de 2021, em tese, somente poderão ser objeto de transposição e de transferência ou de transposição e reprogramação, respectivamente, os recursos financeiros que ainda não tiveram sido gastos, ou seja, aqueles cujas dotações não tiveram seus empenhos ou não tiveram seus empenhos cancelados. O texto resolve o impasse do piso salarial dos enfermeiros até o final de 2023. Isso porque o projeto só permite a flexibilidade do uso desses recursos até o final do próximo ano. E é por isso que os senadores têm pelo menos mais 4 projetos para analisar e garantir o piso salarial dos enfermeiros. Entre eles, uma proposta do senador Rodrigo Pacheco, que permite a repatriação de recursos financeiros mantidos no exterior por contribuintes. A proposta beneficia principalmente os profissionais de saúde dos estados e municípios, mas não atende os funcionários das Santas Casas. Salles, a categoria ficou impaciente, valeu a pena esperar? Será que agora a Câmara endossa, aprova também o projeto do Senado? Olha, é preciso ter muita responsabilidade com esses assuntos. Quando você começa a criar pisos que estão acima da média de mercado, você cria uma suposta justiça social, mas acaba criando, no fundo, o desemprego. Porque quando você não tem condições de manter uma atividade, ela se torna excessivamente onerosa, a alternativa, no final da ponta, é fechar essa atividade. Então, é importante valorizar o profissional da enfermagem, é importante valorizar a saúde como um todo, mas o principal caminho para fazer isso, inclusive para ajudar as Santas Casas, que cumprem um excelente papel, eu visitei muitas ao longo da campanha, nesses últimos 3 meses, é você reajustar a tabela do SUS. 2 medidas fundamentais para fazer no Brasil, ao invés de ficar criando penduricalho e propostas demagógicas que parece coisa de país latino-americano de esquerda mesmo. Você reajustar a tabela do SUS e reajustar a tabela do imposto de renda. Essas 2 medidas trarão prosperidade para o país, justiça para a gente que fica, como o imposto de renda, sendo taxado e sobretaxado cada vez mais, e a tabela do SUS, que ajuda o sistema naturalmente. Se você não faz a correção da tabela do SUS, depois tem que ficar ajudando com linhas, com juros diferenciados na Caixa Econômica, linhas disso, linha daquilo, ajudar Santas Casas, hospitais filantrópicos e o próprio sistema de saúde, parte de um pressuposto: reajuste da tabela do SUS. O resto é balela, é conversa mole de politicagem. Politicagem, inclusive, que tentaram criar uma armadilha, uma contradição para o governo federal. Se ele veta a tabela da enfermagem, ele vai ser taxado como inimigo da classe dos enfermeiros. Se ele faz a tabela da enfermagem, é porque desrespeita a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, não se está atacando o verdadeiro problema da falta de financiamento do setor de saúde, que é a ausência de reajuste da tabela do SUS. É isso, Mota. Como se atacar esse problema? O Ricardo já deu a fórmula e é importante dizer isso. Cada vez que você cria um piso, você cria desemprego, porque existem muitas entidades e muitos empregadores que não podem pagar aquele piso. Então, como se torna ilegal pagar menos que o piso, a entidade ou o empregador opta por não ter ninguém. Eu simplesmente não posso empregar ninguém. Isso já foi demonstrado e explicado por inúmeros economistas, mas como o Ricardo explicou muito bem, esse assunto é presa fácil dos populistas. É um assunto que é difícil você explicar para as pessoas, a maioria da mídia não explica isso, desinforma, e aí você entra nesse ciclo vicioso. O mais importante é tomar essas medidas que o Ricardo listou aí. Eu acrescento uma delas, que é reduzir
eu acrescento mais uma, que é reduzir a carga tributária sobre o trabalhador brasileiro. Se você reduzir os impostos que o cidadão brasileiro paga, sobra mais dinheiro no bolso dele. Em vez de ficar reajustando e cobrando cada vez mais impostos, você só está colocando cada vez mais dinheiro no bolso do Estado. E eu acho que esse assunto tem que ser resolvido no Congresso Nacional. Eu fico feliz de ver isso, pelo menos esse aspecto. Isso não é um assunto para ser judicializado. Esse assunto tem que ser resolvido pelo Legislativo e pelo Executivo, que foram os poderes da República que receberam votos dos eleitores para isso. Eu só queria acrescentar uma coisa. O Salles, ano que vem, estará na Câmara. E eu pergunto, Salles, quais são os desafios que os novos eleitos, os eleitos devem encontrar no ano que vem? Porque se faz a leitura, a gente ainda aguarda o resultado da eleição presidencial, se faz a leitura de que se o presidente Bolsonaro for eleito, ele terá um pouco mais de tranquilidade, Lula não. Claro que a gente tem que esperar 2, 3 semanas, mas de que maneira é possível tocar esses projetos que você fala? A reforma tributária há 30, 35 anos, 40 anos é discutida e não sai do papel. Pois é, Tiago, nós elegemos, eu fui um dos eleitos, um Congresso muito mais liberal do ponto de vista econômico e conservador nos princípios, ou seja, um Congresso mais à direita. Isso permitirá, sendo o presidente Bolsonaro reeleito, que é o que eu acredito vai ser, permitirá que se façam as reformas. E tem que fazer logo. Reformas você só faz no início do governo. Então tem que fazer a reforma tributária, a reforma administrativa, privatizações, vender todas as estatais, começando pela Petrobras, que ela é talvez a mais simbólica das estatais, e nós vimos o quanto a Petrobras, né, com esse sistema misto de privado e público, tudo ao mesmo tempo, o quanto ela atrapalha, né, a concorrência nesse mercado, sobretudo de refino aqui no Brasil. Mas vender os Correios, vender todas as estatais, a Imbel, veja que barbaridade, você tem uma empresa de armamentos que é a Imbel, que as pessoas que querem comprar um armamento da Imbel recebem a resposta que demora 1 ano para receber um fuzil da Imbel. 1 ano. Quer dizer, é um completo absurdo você ter uma empresa que não deveria ser pública de maneira nenhuma. E sendo pública, faz um papel de demorar 1 ano para entregar um produto para o seu cliente. Portanto, nós temos que aproveitar o início do próximo mandato sob a presidência do Bolsonaro para fazer reforma administrativa, reforma tributária, todas as privatizações e fazer um ajuste fiscal, um grande arrumo de casa, que já começou, claro, com o Paulo Guedes, muita coisa já foi feita, a despeito de ter um Congresso que era contrário. Agora, por outro lado, apenas por uma questão argumentativa, se porventura o Lula ganhasse, que eu não acredito, o Congresso terá um papel muito forte em barrar as ideias ruins, barrar essa tendência esquerdista latino-americana que está destruindo o nosso continente. E a Argentina é o principal exemplo. O test drive do que seria um governo do PT está acontecendo na Argentina nesse exato momento. A Argentina está em frangalhos, um país destruído pela demagogia de esquerda, pela visão esquerdista, e é isso que o Brasil não pode deixar. Portanto, o próximo Congresso terá 2 papéis muito distintos. Se Bolsonaro for reeleito, que é o que eu acho que acontece, um grande avanço nas reformas administrativa, tributária e privatizações. Se, porventura, não ocorrer a vitória do Bolsonaro, o que eu não imagino vai acontecer, o Brasil terá que barrar as más ideias dessa doença esquerdista latino-americana. Mota, os desafios do novo Congresso a partir do ano que vem e o quanto isso realmente vai depender da harmonia com o próximo presidente eleito? Eu acho que a harmonia seria excelente. Eu acho que se houver essa harmonia, se nós tivermos um presidente que representa os mesmos valores da maioria do Congresso que foi eleito agora, o Brasil tem uma chance, que eu diria única na sua história, de dar um salto gigantesco. E por que eu digo isso? O exemplo está aqui na nossa frente. Nós acabamos de eleger um deputado federal com a envergadura do Ricardo Salles. Ricardo Salles está nessa briga pela liberdade econômica, pelo respeito aos direitos individuais há mais de uma década. Nós temos em todos os estados da federação pessoas com altíssimo preparo no Congresso Nacional. É um novo caminho para o Brasil.